Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal, que é um canal específico sobre direitos da pessoa com deficiência. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante para você que é pessoa com deficiência, que é sobre a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. Esse é um assunto que muitas pessoas têm dúvida, mas que é um dos tipos de aposentadoria mais vantajosas que existem hoje em dia na legislação brasileira. Você já conhece tudo sobre aposentadoria por idade da pessoa com deficiência? Pois é, então eu quero te convidar para ficar aí no vídeo, entender tudo e poder tirar todas as suas dúvidas em relação a esse assunto, porque eu conheço muita gente que já poderia estar aposentada por idade da pessoa com deficiência, mas por desconhecer as informações básicas sobre isso, acabam não pedindo essa aposentadoria e não se aposentando mais cedo e com valores muito mais vantajosos. Vamos aprender tudo hoje, vamos saber de tudo como é que funciona. Fica comigo aí. Para quem ainda não me conhece, meu nome é André Coelho, sou advogado especialista em direito da pessoa com deficiência, já trabalho nessa atividade há bastante tempo, tenho mestrado na área, estou fazendo um doutorado na área, e esse canal aqui é um trabalho que a gente faz voluntário já há muitos anos, e esse é um dos maiores canais, se não for o maior, no Brasil sobre direito da pessoa com deficiência. Falo isso com muito orgulho, com muita humildade, porque a gente vem fazendo esse trabalho aqui há muito tempo e levando informações importantes para pessoas com deficiência de todo o Brasil e também de fora do Brasil, para que eles possam ter o mínimo de dignidade em suas vidas. Então, conheça o nosso canal, se inscreva se você ainda não é inscrito, aperta aí o sino para poder receber as notificações de tudo que a gente faz por aqui. Você é o nosso convidado especial a partir de agora. A aposentadoria por idade da pessoa com deficiência é um tipo de aposentadoria que está prevista na legislação brasileira, vou explicar isso mais adiante um pouquinho, para que você possa ter esse direito, esse benefício, eu não gosto muito dessa palavra benefício, eu gosto mais da expressão direito, a se aposentar mais cedo e com valores mais vantajosos. Eu já expliquei nos vídeos anteriores dessa série de vídeos que nós estamos fazendo sobre a aposentadoria, especificamente sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência. Esse já é o terceiro vídeo da série. Você pode acompanhar os outros que já foram postados aqui, voltando alguns vídeos aí, tá legal? Fique à vontade para depois que assistir esse vídeo aqui, ver os anteriores para você tirar todas as suas dúvidas. A aposentadoria da pessoa com deficiência por idade é um direito que as pessoas com deficiência têm, de acordo com a legislação, a aposentarem, desde que elas tenham cumprido determinados requisitos, como idade mínima, tempo de contribuição para o INSS ou para o serviço público e também um tempo específico aí de comprovação da sua deficiência em qualquer grau. Isso é um detalhe muito importante por conta de algumas questões que eu vou explicar já já para você. Esse tipo de aposentadoria foi instituído pela Lei Complementar 142 de 2013, apesar de nós já termos previsão constitucional desde 1988, o Congresso Nacional demorou 25 anos para regulamentar esse tipo de aposentadoria, assim como a aposentadoria por tempo de contribuição, que eu expliquei no vídeo anterior, como eu disse agora há pouco. Então, a Lei Complementar 142 traz lá no seu texto todas as informações que você quiser tirar quiser saber em relação a esse tipo de aposentadoria, até para conferir se o que eu estou dizendo aqui procede ou não. Então, o texto da Lei Complementar 142 está disponível na internet, mas de qualquer forma eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo para que você vou colocar o link para você poder clicar e também dar uma lida na Lei Complementar, que é bem pequenininha, para certificar se o que eu estou falando aqui procede ou não, tá legal? Além disso, a Lei Complementar 142, além de regulamentar a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, ela garante condições diferenciadas para as pessoas com deficiência e é importante que você que está me ouvindo aí agora entenda que isso não é meramente uma compensação por alguma condição da deficiência da pessoa. As políticas públicas para pessoas com deficiência no Brasil,
são feitas justamente para dar a essas pessoas condições de igualdade com as demais pessoas que não têm deficiência. Então, não é um benefício, não é um favor, não é uma compensação, não é de forma alguma, um presente, um prêmio, não é isso, tá? Não é algo que se tenha que se usurpar de alguém que não tem essa condição, não se trata disso. É uma condição de igualar as possibilidades, a dignidade da aposentadoria entre pessoas que têm e pessoas que não têm a deficiência. Vamos falar um pouquinho aqui sobre os requisitos mínimos para a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. Então, é importante que você saiba, né? Homens podem aposentar, homens com deficiência, a partir dos 60 anos de idade, mulheres a partir dos 55 anos de idade. Além disso, o segundo requisito importante é que eles tenham no mínimo 15 anos de contribuição para o INSS ou para o serviço público. Vale para as duas situações. E também, um dos pontos que é essencial, que eu quero até me deter um pouquinho mais nele aqui agora, porque é um ponto muito importante, é que essas pessoas também têm que comprovar, no mínimo, 15 anos da sua deficiência em qualquer grau. Vamos falar um pouquinho do grau, tá? Primeiro, para que vocês possam entender essa situação. O grau da deficiência, de acordo com a legislação, dividido em 3 categorias, leve, moderado e grave. Mas essa questão da gradação da deficiência, ela só se aplica à aposentadoria por tempo de contribuição. Aqui não vai entrar isso. Apesar, escutem bem o que eu vou falar agora, de eu já ter visto várias decisões do próprio INSS, considerando que para a aposentadoria da pessoa com deficiência por idade, também teria que se levar em consideração o grau. É até engraçado se não fosse trágico, porque a Lei Complementar 142, de 2013, não traz esse requisito, não informa que é necessário comprovar grau em hipótese alguma. A importância, o requisito que está lá na Lei Complementar 142 é a comprovação de 15 anos no mínimo da deficiência. E aí é que está, aí é onde mora a maioria dos problemas em relação à concessão desse tipo de aposentadoria, porque muitas pessoas com deficiência não guardam documentos antigos para poder fazer a comprovação do tempo da deficiência. Evidentemente que se você estiver auxiliado por pessoas, por profissionais que têm um pouco mais de experiência na área de aposentadoria da pessoa com deficiência, esses profissionais vão poder lhe dar meios de prova para poder fazer essa comprovação junto ao serviço público, junto ao INSS e até mesmo junto à Justiça. Eu quero contar aqui um caso muito interessante que a gente teve e que ficou emblemático aqui no nosso escritório, que eu utilizo essa história até hoje, que é o caso de um rapaz, né, que procurou a gente para poder fazer a aposentadoria dele. Ele precisava comprovar o tempo da deficiência, que era uma aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, igual a essa que a gente está tratando nesse vídeo aqui hoje, e ele não tinha documentos médicos, porque o caso dele foi que ele, quando criança, ele cortava cana com o pai dele na roça, e aí ele brincando na hora do almoço, no carro de boi que transportava a cana e eles, né, de um lado para outro, ele se feriu com uma farpa da madeira, da cana, da palha da cana, que estava ali sobre o carro de boi e furou o olho dele. E na ocasião, né, já há muito tempo isso, porque ele já tinha alguma idade, né, quando ele procurou a gente, e no local que ele estava, não tinha muito recurso médico, não tinha muito recurso financeiro, então o que fizeram foram extrair o olho dele. E aí fizeram lá uma costura, né, nas pálpebras, e ele ficou sem o globo ocular. Bom, na conversa que eu tive com ele, ele me informou que não tinha nenhuma documentação médica da ocasião, porque foi feito num posto de saúde local e que nem existia mais. E aí eu falei assim, mas me diga uma coisa, você trabalha desde que idade? Ele, olha, eu trabalho de carteira assinada desde os meus 18 anos. E o acidente dele tinha sido anterior a isso, quando ele tinha, se eu não me engano, 11 ou 12 anos de idade. Bom,
Dito e feito, eu me lembrei na mesma hora da possibilidade de juntarmos a cópia da carteira de trabalho dele, porque a carteira de trabalho, antigamente de papel, ele tinha sobre a foto, né, da qualificação ali, né, na primeira página da carteira de trabalho, sobre a foto tinha um carimbo do órgão emissor da carteira de trabalho, que era o Ministério do Trabalho, né, com a data da emissão. Então pronto, eu juntei aquilo ali, a foto tinha ele já com o olho costurado, como eu acabei de dizer, né, com a incisão, e aí, resultado, foi aceita essa prova porque era um documento público, né, que já mostrava ele sem um dos olhos, no caso aí era uma deficiência monocular, e a gente conseguiu chegar ao que ele queria, que era a aposentadoria, e conseguimos provar o tempo mínimo de deficiência, no caso dele, para a aposentadoria por idade. Então essa história é muito emblemática para dizer para você que, além da possibilidade desse tipo de documentação que a gente acabou entendendo e que foi suficiente para provar o tempo da deficiência, existem outros meios que hoje nós conhecemos para também fazer isso, tá? Testemunhas, audiências especiais, provas periciais particulares. A gente aqui tem uma parceria, eu quero deixar bem claro isso aí para vocês, com o Instituto de Perícia Particular. É uma parceria muito bacana porque a gente gera acesso a esse tipo de laudo que também, além de apontar as questões médicas, apontam as questões funcionais. Em alguns casos a gente consegue apurar inclusive a data do início da deficiência. E esse instituto dá acesso não só a esse tipo de informação, que é bem bacana, a gente tem conseguido alcançar muitas concessões por conta dos laudos deles, mas também eles facilitam colocando os valores desses laudos bastante acessíveis para a população. Então, se você tiver maior interesse em saber, aí na sua tela aparece aí um WhatsApp aqui que você pode chamar, a gente passa o contato deles para vocês. Um outro ponto importante que eu quero tratar com vocês aqui agora é sobre o cálculo da aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. Bom, de acordo com a Lei Complementar 142, o cálculo da aposentadoria por idade é feito da seguinte forma: a gente inicia o cálculo partindo de 70% da média global de todas as contribuições da pessoa e acrescenta 1% a cada período de 12 meses. Então, vamos aqui uma hipótese, né? Uma pessoa, então uma mulher, ela tem 55 anos, tem 15 anos de contribuição e tem 15 anos comprovada a deficiência, estão presentes todos os requisitos e agora vamos calcular qual vai ser o valor da aposentadoria dela. Então a gente parte de 70%, como eu disse nesse exemplo, ela tem 15 anos de contribuição, 70 mais 15 vai dar 85. Então, quando a gente pega todo o período de contribuição dela, que é o que a gente chama de PBC, né, período básico de contribuição, faz o cálculo dos 70%, acrescenta mais 15%, que são os 15 anos que ela contribuiu, e vai chegar ao valor da aposentadoria dela, e esse valor pode chegar até 100%, que é, na verdade, o cálculo mais vantajoso que existe hoje dentro da norma previdenciária brasileira, para efeitos de aposentadoria. Então, perceba, se uma pessoa tem 30 anos de contribuição, vai somar os 70, mas nesse caso, né, a gente precisa ver se de fato a aposentadoria por idade vai ser ou não mais vantajosa que a aposentadoria por tempo de contribuição. Evidente que quando a gente faz esse tipo de levantamento, aqui a gente faz o que eu chamo de EVA, que é o estudo de viabilidade para a aposentadoria da pessoa com deficiência, que muitas pessoas no Brasil já fizeram, gostam desse tipo de trabalho que a gente desenvolveu aqui e se sentem muito satisfeitas quando recebem o resultado do estudo, porque esse estudo aponta exatamente para possibilidade, viabilidade ou não da aposentadoria imediatamente ou daqui a alguns meses, sempre buscando o melhor valor para que essa pessoa possa aposentar. E aí, além desse estudo, a gente consegue também apontar para as pessoas com deficiência que nos procuram
o que eu acabei de falar em relação ao cálculo. Como que é feito o cálculo? A gente faz um comparativo entre os tipos de aposentadoria e mostra para a pessoa, olha, esse tipo aqui é melhor para você porque está dando esse valor aqui por isso, por isso, por isso, por isso. E aí a pessoa chega à conclusão de qual o tipo mais vantajoso e em que momento ela deve pedir essa aposentadoria, o tipo de aposentadoria mais vantajoso para ela. Para que vocês possam entender a respeito da questão do cálculo da aposentadoria por idade, você pensa o seguinte, todas as mulheres, né, a partir de 55 anos de idade, que tem 15 anos de contribuição e, no mínimo, 15 anos de comprovar a deficiência, elas já podem aposentar. Imagine a diferença que isso traz para uma aposentadoria da mulher por idade comum, que é os 62 anos, ou seja, 7 anos antes a mulher já poderia aposentar. Então é bastante vantajoso em relação à aposentadoria por tempo comum, que é a regra que nós temos hoje. A mesma coisa em relação aos homens. A aposentadoria dos homens hoje é aos 65 anos. E pela regra da aposentadoria por idade, já aos 60 anos ele poderia aposentar. Ou seja, em relação, se a gente comparar as outras modalidades de aposentadoria existentes hoje na legislação brasileira, tanto para o pessoal do INSS quanto para servidores públicos federais, estaduais e municipais, a aposentadoria da pessoa com deficiência por idade oferece vantagem muito significativa em relação a essas outras modalidades, em termos de idade, tempo de contribuição e em relação ao próprio cálculo, que não existe outro comparativo, outra modalidade que se equipare a esse tipo de aposentadoria como eu estou apresentando aqui para vocês hoje. Então vamos lá, agora vamos ao que interessa, o que você quer saber no final das contas. Como que você faz para poder solicitar a sua aposentadoria da pessoa com deficiência? Para os servidores públicos, você tem que se dirigir ao seu órgão ao qual você está lotado. Eu vou te adiantar que, infelizmente, no Brasil, a grande maioria dos órgãos públicos onde estão aí trabalhando os servidores públicos desconhecem esse tipo de modalidade de aposentadoria da pessoa com deficiência, seja por idade, seja por tempo de contribuição, e infelizmente há uma grande dificuldade, uma grande barreira para os servidores com deficiência em todo o Brasil. Eu digo isso por experiência porque eu atendo hoje basicamente servidores, né, muitos servidores aí, federais, estaduais e municipais, para essa questão da aposentadoria da pessoa com deficiência. E posso afirmar que em qualquer esfera há uma grande barreira por falta de conhecimento dos servidores que estão lá nos RHs, dos próprios RHs, em relação a esse tipo de aposentadoria. Já no INSS existe um conhecimento maior, o que não quer dizer que é sempre fácil. Mas eu vou dizer para você como é que funciona, basicamente, como é que você tem que fazer, e você pode tentar fazer sozinho. Mas vou alinhar com você aqui, vou combinar aqui uma coisa com você. Sempre quando há a presença de um profissional especializado, você tem muito mais chance de conseguir o seu direito de aposentadoria, inclusive com os cálculos corretos, né? Isso é um outro problema, porque, infelizmente, a grande parte das aposentadorias no Brasil hoje tem cálculos feitos de forma errada, inclusive cálculo matemático. Soma simples tem por aí acontecendo, entendeu? Eu pego isso aqui todos os dias e posso afirmar para vocês. E aí, casos onde a pessoa tem uma deficiência e oferecem outro tipo menos vantajoso, tem de tudo que você possa imaginar. Então, mas vamos lá, vou colocar para vocês aqui o que você precisa. Primeira coisa, reúna todos os seus documentos, comprovantes de tempo de contribuição, comprovantes médicos, tudo que você tiver para poder levar ao órgão do serviço público ou ao INSS. Segunda coisa, importantíssima, faça o requerimento do agendamento da perícia ou das perícias médica e social, que é o que existe hoje, é o instrumento que existe hoje, para fazer essa avaliação da deficiência, que é importantíssimo para esse tipo de aposentadoria. De qualquer maneira, você vai precisar passar pela avaliação. Não vai ser avaliado o grau, mas vai ser avaliado se você tem ou não uma deficiência, seja no INSS, seja no serviço público.
Então é importante que você faça o requerimento junto com o pedido da aposentadoria, faça o requerimento do pedido da perícia para que isso aconteça de forma mais breve possível e você possa, enfim, ser beneficiado com isso o quanto antes. Após a avaliação, né, tanto do pedido com todos os requisitos cumpridos, quanto das perícias, o órgão do serviço público ou o INSS vão gerar aí o resultado final e, se for concedido, ótimo, o seu problema está resolvido, você está aposentado. Caso contrário, é possível você fazer um recurso administrativo para o próprio INSS ou para o serviço público, o que eu desaconselho, tá? Porque vai ser o mesmo órgão que negou que vai avaliar esse recurso. Então, eu particularmente prefiro partir nesse momento, em se tratando de aposentadoria da pessoa com deficiência, prefiro partir nesse momento diretamente para uma medida judicial, que geralmente tem uma condição muito mais humanizada, um outro tipo de tratamento nesse momento da vida da pessoa. Inclusive, a possibilidade que você vai ter de apresentar novos documentos, perícias particulares, como eu disse agora há pouco, vai passar por perícia judicial, que geralmente é mais humanizada, feita através de profissionais especializados, e isso traz uma garantia de idoneidade muito maior para a sua concessão do que geralmente acontece nos processos administrativos, repito, em se tratando de aposentadoria da pessoa com deficiência. E aí, gente, para você não perder nada do que eu falei aqui. Primeiro, a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência é a das mais vantajosas existentes hoje na legislação brasileira em termos previdenciários. Então, se você tem algum desses requisitos que eu falei aqui nesse vídeo, fique atento para que você possa procurar saber se você pode ou não aposentar nessa condição já ou quando que você pode aposentar nessa condição. Segundo, fique atento aos prazos que você tem para pedir a aposentadoria, para poder juntar a documentação no seu pedido, para pedir as perícias que você vai precisar passar e para as respostas dos órgãos públicos e do próprio INSS, para que você não fique esperando a vida toda também. Eles têm prazos para poder responder, geralmente esses prazos são de até 90 dias no máximo, e aí passou disso, você precisa tomar uma medida judicial para poder colocar tudo isso em ordem, para que não fique uma coisa, você esperando a vida toda por uma resposta, porque existe uma regra também, existe uma legislação específica para que esse processo termine, ok? Então fique atento a isso também. Se você gostou desse conteúdo, nos siga aqui nesse canal, se inscreva nele, aperta aí o sino para poder receber todas as notificações de tudo que a gente faz por aqui. Eu vou colocar aqui agora no final um vídeo também explicando como que funciona aqui o nosso escritório, o nosso atendimento. Eu tenho certeza que você vai gostar do que você vai ver, e se você precisar de qualquer orientação nesse sentido em relação a direitos da pessoa com deficiência, nós estamos à disposição de você aí em todo o Brasil e fora do Brasil também. A gente tem atendido muita gente fora do Brasil, graças a Deus, para poder passar essas orientações que a gente entende que trazem dignidade para a vida das pessoas com deficiência. É para isso que esse canal existe, é para isso que esse canal produz o conteúdo que produz já há tantos anos, e é por isso que eu quero convidar você para se inscrever aí. A gente está chegando aos 200 mil inscritos e eu quero que você nos ajude a chegar nessa meta. Peço também a gentileza que você compartilhe o conteúdo do vídeo com seus amigos, pessoas conhecidas, familiares, porque provavelmente vai ter alguém que pode estar encaixado aí nessa condição para aposentadoria e nem sabe. E aí quando você deixa seu joinha também aí no vídeo, você ajuda com que outras pessoas que a gente não conhece tomem conhecimento desse conteúdo e quem sabe a gente pode ajudar aí alguém nessa situação. Tá legal? Muito obrigado por ter ficado até aqui comigo. Eu agradeço muito, um beijo no seu coração e até o próximo.